Bom dia, galerinha do primeiro ano. Espero que estejam todos bem. Nós tivemos aí uma certa pausa, né, nos nossos vídeos aqui de aula, porque houve aí esses eventos relacionados ao Setembro Amarelo, né? E aí a gente deu uma pausazinha. Hoje a gente retorna então às nossas videoaulas, certo? Continuando o nosso conteúdo. Aqui, né, como sempre, a gente começa com a correção da atividade da semana anterior, tá certo? E eu vou fazer aqui rapidamente uma explanação das questões discursivas, né, as abertas, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão perguntava assim, atividade da semana passada, tá, galera? Qual é o período da história da Grécia Antiga posterior ao arcaico? Então, posterior é que vem depois. Então, o período que vem depois do período arcaico é o período clássico, tá? Teve gente que errou essa questão aqui. Não entendi bem por quê. Talvez porque não sabe o significado da palavra posterior. E aí, galera, vocês estão com a internet na mão. Se não sabe o significado de uma palavra, busque no dicionário, busque no Google, né? Tem tudo aí virtual para vocês, tá bom? Ampliem esse vocabulário, porque eu percebo que também é uma das grandes dificuldades dessas turmas de primeiro ano é a questão do vocabulário, tá? Vocabulário curto, e aí dificulta a compreensão das coisas. A segunda era para marcar as assertivas corretas, né? Sobre o período clássico, não vou comentar porque era de marcar. A terceira era outra que era discursiva. A democracia ateniense tinha como princípio fornecer direitos a toda a população? Justifique sua resposta. Gente, olha só, lá no materialzinho estava bem explícito para vocês uma parte sobre democracia, né? E nessa parte justamente falava da questão de que em Atenas, apesar de haver um regime democrático, onde hipoteticamente havia uma participação do povo, né, na política, democracia significa isso, né, poder do povo, né? Apesar disso, eram poucas as pessoas que eram consideradas cidadãs. Por exemplo, as mulheres não eram consideradas cidadãs, logo, não participavam da vida política, tá? E aí a resposta correta era justamente não. A democracia ateniense tinha como princípio fornecer direitos a toda a população? Não. Pois não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãs, né? Apenas uma categoria era considerada cidadão, ou seja, uma pequena parte da população masculina e adulta, tá? Não eram todos os homens também que eram considerados cidadãos. Se você fosse escravo, você não era considerado cidadão. Se você fosse estrangeiro, você não era considerado cidadão. Então, quando você vai olhar na prática, a democracia ateniense ela era muito limitada, certo? Então, isso é uma questão interessante de se refletir, principalmente para você que está aí preocupado com o Enem. Essa temática da democracia ela é uma temática que bate em história, bate em sociologia, em filosofia. Então, se você for pensar na democracia ao longo do tempo, você vai ver nessas transformações. Hoje a gente tem uma democracia diferente, uma democracia na qual, de fato, a intenção é que todas as pessoas realmente participem da vida política, né? O voto hoje é universal, ou seja, para todos. A gente está aí perto das eleições municipais e a gente observa isso na prática, né? Tendo você acima de 16 anos, você pode, né, votar. Você tem esse direito de votar, de participar da vida democrática do seu país, certo? Não há, então, impedimentos hoje em dia, como acontecia, por exemplo, em Atenas. Então, é uma questão aí para a gente refletir sobre as transformações na democracia, tá certo? Esse é um dos assuntos mais importantes no que se refere à Grécia Antiga, porque como a democracia é um valor político que permanece historicamente, que a gente utiliza atualmente, né? A maior parte dos países ocidentais são democráticos, então é uma temática que é bem importante do aluno ter alguma noção sobre. Belezinha? Então agora a gente vai partir para o assunto dessa semana. Vamos lá. Então, galera, hoje a gente parte para estudar o último período da história da Grécia Antiga, tá certo? Então hoje a gente finaliza Grécia oficialmente, tá bom?
termina esse assunto, né? Foi longo aí, mas porque realmente a história da Grécia ela é dividida em vários períodos. Por isso, então, esse conteúdo, né, ser um pouquinho mais extenso, tá certo? Então, vamos começar. Então, galera, como eu sempre gosto de fazer, né, a gente vai aí sempre partir da localização temporal, né? Para quem ainda não entendeu, e eu acho que tem muita gente que não entendeu, por isso preste atenção, a história da Grécia Antiga ela é dividida em subperíodos, tá? Por quê? Porque é uma história longa, uma história, obviamente, que tem suas peculiaridades em cada momento. Então, por isso, os historiadores fizeram essa divisão, né? Essa divisão em 5 períodos históricos, certo? Aí, quando eu fiz a perguntinha lá na atividade da semana passada, eu perguntei qual é o período posterior ao arcaico. Aqui está o período arcaico. O período anterior ao arcaico é o homérico e o período posterior é o período clássico, tá? E aí, galera, só isso aí era uma observação tão simples de se fazer, né? Então, anterior é o período que vem antes, posterior é o período que vem depois. Então, se eu perguntar qual é o período posterior ao período pré-homérico, qual é o período que vem depois? É o período homérico, tá certo? Então, era uma pergunta muito simples, que eu botei realmente assim para ver o nível e fiquei preocupada porque percebi que muita gente errou, tá certo? Então tenha um pouquinho mais de atenção, galera, procurem mais ampliar esse vocabulário, que eu sozinha não vou conseguir fazer milagre, tá bom? Então vamos lá. Da mesma maneira, se eu perguntar para você qual é o período posterior ao período clássico, é o período helenístico, que é justamente o período que a gente vai estudar hoje e é o último período da história da Grécia Antiga, tá certo? É um período, gente, marcado principalmente por alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá? O que é que marca de fato esse período? A crise da polis grega, a invasão e domínio da Grécia pelos macedônios, né? E a expansão cultural e militar macedônica, tá? Calma que eu não tô falando grego. Vamos esmiuçar cada coisinha dessa, tá? Vamos tentar entender melhor cada pontinho desse que eu tô colocando para vocês. Voltando aqui um pouquinho, de uma forma geral, a característica básica desse período aqui, que é o último período da história da Grécia Antiga, é que foi um período marcado pelo domínio macedônico sobre a Grécia. Ou seja, um outro povo, que eram os macedônios, né, dominaram a Grécia. Porém, isso não quer dizer que a cultura grega foi dominada ou suprimida. Ao contrário, ela foi exaltada. E é justamente isso que explica a longevidade da influência grega, a influência cultural grega, que a gente assegura e percebe na prática, como, por exemplo, com a questão da democracia, tá certo? Então, esse é um período interessante para a gente perceber justamente isso. Apesar de ser o último período da história da Grécia, e ser um período no qual ela é dominada por outro povo, ocorre essa questão super interessante, que é o fato da cultura grega ter sido exaltada no Império Macedônico. E isso fez com que ela não sumisse, pelo contrário, né? Ela foi meio que disseminada, né? Isso ajudou ainda mais a que ela tivesse uma influência longínqua, né? Temporalmente falando, tá certo? Então, essa é a característica básica do período helenístico, período no qual a Grécia foi dominada pelo Império Macedônico. Porém, ao invés de ocorrer uma supressão, ou seja, uma dominação também da cultura grega, houve, pelo contrário, uma exaltação, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente aprofunda um pouquinho melhor essa questão. Agora vamos entender esse primeiro ponto aqui. Por que a Grécia entrou em crise? Porque houve uma crise da polis grega. Lembrem que a polis era a cidade-estado, né? As cidades-estados autônomas que formavam a Grécia, né? Cada uma autônoma e independente uma da outra, né? As mais importantes, Esparta e Atenas, como a gente já falou, tá? Então, o primeiro ponto da gente vai ser entender por que a polis, por que essa unidade, né, que basicamente formava a Grécia, porque ela entrou em crise, né? Então, vamos entender melhor isso. Galera, o que vai explicar pra gente essa crise da polis grega é justamente
a questão da desunião. Não tem aquele ditado, a união faz a força, mas o contrário é verdade também, né? A desunião produz fraqueza, certo? Então, justamente foi isso que aconteceu, principalmente no período clássico, como vocês viram anteriormente, né? Então, aconteceram guerras, né, internas que acabaram enfraquecendo o mundo grego como um todo. A principal delas foi a Guerra do Peloponeso, né, que foi uma guerra longa, na qual se embateram, né, principalmente Esparta e Atenas, né, liderando aí outras cidades-estados. E essa Guerra do Peloponeso acabou com a vitória espartana, porém houve uma nova guerra, né, onde a cidade-estado de Tebas se revoltou contra a hegemonia espartana e acabou, né, vencendo e deu início a uma nova hegemonia, que é a hegemonia tebana. Calma com essa palavra estranha aqui. O que é que significa hegemonia? Coloquei até aqui, conhecendo novas palavras. Hegemonia significa autoridade, liderança ou supremacia. Quando a gente fala assim, hegemonia espartana, quer dizer que nesse período aqui, depois da Guerra do Peloponeso, houve uma autoridade, uma liderança, uma supremacia da cidade-estado de Esparta sobre as outras cidades-estado, tá certo? Então, como eu falei há pouco, houve essa Guerra do Peloponeso, né, que a gente já sabe, foi uma consequência aí da questão de Atenas ter ficado com muita representatividade depois da guerra contra os persas, né? Esparta não viu isso com bons olhos, assim como outras cidades-estado, e acabaram entrando em guerra interna. E aí Esparta saiu vitoriosa e acabou tendo supremacia sobre as outras cidades-estado. Depois aconteceu o mesmo processo. Cidade-estado de Tebas se revolta contra o domínio espartano e é a nova, né, depois de Esparta, é a nova cidade-estado mais importante e que domina, né, sobre as outras, né? Então, qual a consequência de todo esse processo de guerras internas? O enfraquecimento da polis grega, ou seja, do mundo grego como um todo, porque a polis era a célula principal, né, do mundo grego. Então, quando as polis se enfraquecem, né, quando esse sistema de polis se enfraquece, o mundo grego como um todo se enfraquece. Então, quando ocorre a invasão macedônica, que a gente vai falar agora, o que é que os macedônios encontram? Um mundo grego bastante enfraquecido em função desse contexto aqui, tá bom? Acho que deu para entender, né? As guerras internas diversas enfraqueceram o mundo grego e deixaram, vamos dizer assim, a Grécia como uma presa fácil para a invasão, ok? Então, pessoal, nesse contexto histórico, ao mesmo tempo que a Grécia se enfraquecia, surgia e se consolidava um novo e grandioso império, o Império Macedônico, certo? O Império Macedônico ele teve uma vida bem curta, né? Se situa entre os anos de 359 e 323 a.C., né? Sendo assim, o Império teve o seu início no reinado de Filipe II, né? E basicamente terminou com a morte do imperador Alexandre o Grande, que é essa figura aqui da escultura ao lado, tá? Os macedônios, né? Eu acho que tem aqui o mapa. Observa que a Macedônia, ela era um reino, praticamente, muito próximo à Grécia. Eles se consideravam quase gregos, porém os gregos não os consideravam gregos, consideravam eles semi-bárbaros, né? Havia uma certa animosidade em relação a isso. Finalmente, o rei Filipe II da Macedônia, em 338 a.C., vendo a situação enfraquecida da Grécia, invadiu, né, a Grécia e, a partir dessa batalha de Queroneia, conseguiu ter uma vitória decisiva sobre os gregos e passou, então, a dominar, né, a Grécia, certo? Filipe II morre, né, posteriormente a isso assassinado. O assassinato dele é alvo de várias teorias, né? Dizem provavelmente que o próprio filho
teve a ver com a morte dele para poder assumir o império, mas enfim, são teorias, né? Não há uma certeza sobre essa morte do Filipe II. O fato é que quando ele morreu, quem assumiu foi o seu filho Alexandre, né? Que vai ser chamado posteriormente de Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele conseguiu expandir absurdamente o território do Império Macedônico. Ele deu continuidade aos intentos expansionistas do pai dele. Quando a gente fala expansionista, é de expandir o território, de conquistar mais território, certo? E aí Alexandre ele tem uma coisa bem interessante, né? O Alexandre o Grande ele foi educado por um filósofo muito famoso, o Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Então o Alexandre ele cresceu, né, com um tutor, né, um professor, né, que era Aristóteles, que era grego. E Aristóteles passou muitos ensinamentos, obviamente, referentes à filosofia grega, aos conhecimentos gregos. E isso fez com que Alexandre, desde sempre, fosse um grande admirador da cultura grega. Esse é um ponto, gente, que é muito importante de se entender, essa relação de Alexandre com a cultura grega. Por quê? Porque isso vai explicar para a gente o fato de Alexandre ter valorizado a cultura grega e não ter suprimido a cultura grega como era o que normalmente acontecia quando um povo dominava o outro, tá certo? Então Alexandre o Grande assume o território e expande ainda mais, né, o território do Império Macedônico. Observe aqui que ao final do governo, né, do Alexandre o Grande, quando ele estava próximo de morrer, né, ele morreu aqui em 323 a.C., observe que o território do Império Macedônico era extremamente grandioso, né? Era extremamente vasto. Ia do Ocidente ao Oriente, né? Até o Egito foi dominado pela Macedônia. Os persas, que a gente já estudou, foram também dominados pela Macedônia, tá? Isso significa também, galera, que era um império culturalmente muito efervescente também, né? Você tinha várias culturas coexistindo aqui. Esse é um fator bem interessante de se destacar sobre o Império Macedônico e é o que caracteriza o período helenístico, né? Essa fusão de culturas grega com a oriental, que é justamente o que eu estou tentando explicar aqui nesse slide para vocês, né? O que seria helenismo? Por que esse período é denominado período helenístico, tá? Então, esse foi um período da história que representou a expansão da cultura grega, né? Também chamada de cultura helenística, né? Porque os gregos se chamavam a eles mesmos de helenos, tá? Então a palavra helenismo, do grego helenismos, né? Que significa falar grego, né? É o que vai caracterizar basicamente esse período. Então, helenista vai ser justamente o nome dado àqueles que utilizavam o idioma grego para se comunicar. Como eu falei anteriormente para vocês, o que vai caracterizar muito fortemente o período helenístico é a dominação macedônica sobre a Grécia e a difusão da cultura grega no Oriente, né? Como eu falei, o Alexandre ele era um grande admirador da cultura grega, então o que foi que ele fez? Ele tentou disseminar a cultura grega para toda a região do Império Macedônico. E acabou ocorrendo uma coisa muito interessante, que foi uma fusão, uma mistura, né, de culturas, principalmente da cultura grega com a cultura oriental, especificamente a persa e a egípcia, certo? Outra coisa que facilitou muito essa influência grega, né, foi a adoção do grego como língua comum, que foi feita por Alexandre também, certo? Então, como vocês estão observando, é um período onde a cultura, é um período culturalmente muito rico, né? E o grande símbolo disso vai ser uma biblioteca, né? Uma biblioteca que ficava localizada na cidade de Alexandria, né? Uma cidade construída em homenagem a Alexandre o Grande, por isso Alexandria. Era a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, que vocês estão vendo aqui as ruínas dela, certo? Ela foi incendiada posteriormente, sofreu um incêndio, né? Se perderam milhares de obras antigas
absurdamente importantes, né, que com certeza teriam feito os nossos conhecimentos como humanidade avançarem mais rapidamente, mas foram perdidos, né? E aqui é uma tentativa de recriar, né, como poderia ser o interior da Biblioteca de Alexandria. Para vocês terem uma ideia, estima-se, né, que essa biblioteca ela chegou a ter 400 mil volumes, né, ou seja, pergaminhos, livros, né, e atraía, né, pensadores das mais diversas regiões, né, desde a Grécia, de fato, até o Oriente como um todo, certo? Então era realmente um centro de cultura, certo? Então, galera, o Alexandre o Grande ele teve uma morte prematura, né? E não deixou herdeiros, né? Então ele morreu aos 33 anos. Não se sabe se foi por causas naturais ou assassinado. O fato é que ele adoeceu, né? Aí há uma dúvida se ele foi realmente vítima de uma doença natural ou se a doença dele foi, na verdade, uma manifestação de um envenenamento, né? Que era muito comum na antiguidade, né? Essa questão do envenenamento de pessoas poderosas, enfim. E com essa morte do Alexandre, como ele não deixou herdeiros, o império dele foi dividido e acabou se enfraquecendo, né? E aí, nesse mesmo interim, nesse mesmo período, um novo império surgia, né? Você observa que na antiguidade a gente tem muito, né, essa questão da expansão territorial. E que novo império era esse? Era o Império Romano, né? E aí os romanos dominaram o Império Macedônico, né? E em 146 a.C. anexaram a Grécia aos seus domínios, tá certo? E aí a Grécia, no caso, como vocês podem observar aqui, ó, passou a ser um território dominado, né, pelo Império Romano, ok? Roma, que a gente vai começar a estudar, né, agora vai ser o nosso próximo assunto, vai ser o último grande império da antiguidade e vai influenciar muitos valores ocidentais, né? E aí, gente, é importante a gente observar o quê? Que graças ao período helenístico, que é esse que a gente estudou agora, né, que a gente está falando, a cultura grega se fortaleceu e foi também adotada, vamos dizer assim, pelo Império Romano, ok? Então, muitas das tradições e costumes, né, gregos foram adotados pelos romanos, né? Ocorreu então aí também uma fusão cultural entre Grécia e Roma, tá? Uma das formas de observar isso, e a gente vai ver quando a gente começar a estudar Roma, é na questão das crenças religiosas. Basicamente, os deuses que existem na mitologia grega são os mesmos na mitologia romana, só muda o nome, mas a descrição do deus, vamos dizer assim, a função, vamos dizer assim, do deus é a mesma, só muda o nome, certo? Vou dar um exemplo aqui disso, para ficar mais claro. Na mitologia grega, o deus dos mares era Poseidon. Na mitologia romana, também haverá um deus dos mares, só muda o nome, que vai ser Netuno, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar, tá? Então, é muito importante a gente perceber essa influência do período helenístico, tá? Na questão da disseminação da cultura grega, né? Isso aqui explica o fato de que, mesmo a Grécia tendo sido dominada primeiro pelos macedônios, depois pelos romanos, isso explica o fato da cultura grega não ter sido esquecida, tá? Então, que fique claro para todos vocês esse ponto, que eu acho que é o ponto mais importante para você entender do período helenístico, tá? O fato de que, apesar dos gregos terem sido dominados, a cultura grega foi disseminada, exaltada, e é isso que faz com que, até hoje, né, a gente tenha tantas influências gregas nos nossos valores, nos nossos conhecimentos como um todo, né? De novo,
me remeto aí à questão da democracia, ao estudo da filosofia na escola. Observe que quando você estuda filosofia, basicamente você está estudando filosofia grega, né? Então, tudo isso, né, é importante para a gente compreender aí como esse período funcionou, no final das contas. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso, tá bom? Eu acho que não tem nada muito complexo de se compreender. Na semana que vem a gente já começa a falar de Roma Antiga, tá certo? Dê uma caprichada mais nas atividades. Eu tô percebendo que tem muita gente fazendo as atividades de qualquer jeito, infelizmente, tá bom? E assim, gente, não há necessidade para isso, né? Existe uma aula para vocês, existe a indicação de material, então as questões elas só precisam realmente de um pouquinho de esforço, tá certo? E aí eu não posso fazer isso por vocês, quem tem que fazer realmente são vocês, tá bom? Então, cheiro para todos, tenham um bom resto de semana e caprichem na atividade, tá bom? Tchau!